Olá, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Seguimos no nosso cenário diferente. E hoje eu tô aqui com o Felipe Casagrande, ele que é o dono, ele que cedeu o espaço aqui pra gente, do Plaza Garden. Ele é empresário há 30 anos, na verdade 32, e coordenador da Câmara Técnica do Codesc. O Felipe vai explicar um pouco para nós o que é o Codesc, mas antes disso ele vai contar um pouquinho a jornada dele dentro do empreendedorismo. Ele também é um cliente do escritório, assim como a Andressa que gravou antes. A gente começou a conversar, ele começou a contar sobre a história dele, sobre o que ele fazia, com o que ele mexia, e daí eu já falei, vamos gravar um podcast para conversar isso com a galera, e principalmente para levar também a parte de turismo de Cascavel, que é onde ele faz parte das câmaras como coordenador e etc. Felipe, seja bem-vindo. Obrigada por participar, obrigada por topar os convites que eu faço. Que é isso, sejam sempre bem-vindos aqui, tanto você quanto quem estiver nos vendo, né? Acredito que a gente gosta de gerar oportunidades, né? Então, e tá junto delas, né? Quem sabe sempre tem alguma coisa, né? Então, a gente encontra pessoas, a gente aproveita e faz um network. E como você falou, eu fui te contratar e eu me encantei pela sua história, que eu tinha acabado de ver a capa da revista e não tinha lido, tipo assim, nem dei bola muito, né? Mais ou menos assim, digamos. Não que você não chamou atenção, nem a capa, mas talvez não deu tempo, né? E quando aí, coincidência, te conheci, voltei, quando eu voltei para a empresa, li a história, falei, poxa, eu estava falando com uma pessoa especial, né? A gente estava, e aí, isso é bacana demais, né? Então, já inserindo a minha história, a hotelaria é muito isso, né, Renata? Então, a gente recebe pessoas todos os dias. Então, hoje, a gente com 2 hotéis, né? Tem o Hotel Plaza Cascavel, que já tem mais de 30 anos de histórias. Ele já existe antes de mim, né? O meu avô foi um dos pioneiros e que montou um dos primeiros hotéis da cidade. Meu avô junto com a minha avó, hoje já são falecidos. E veio vindo através do meu pai, meus tios. Hoje ficou só meu pai, que também já passou para mim, para meus 2 irmãos, que são os meus sócios. E com isso, nesse meio tempo, digamos, esse meio tempo de uns 30 anos aí, a gente aumentou. Hoje a gente tem 2 unidades em Cascavel, o Hotel Plaza Cascavel, que é no centro, e o Hotel Plaza Garden, a mais nova, a mais nova empresa nossa, né, do grupo Casagrande, digamos assim, que é o meu sobrenome, dos meus irmãos, que é o hotel aqui no Jardim Maria Luísa, é o antigo pensionato das Irmãs Santa Marcelina, e que a gente abriu ele em 17 de janeiro de 22, um ano e um pouco, e estamos aqui. Eu entrei no assunto do hotel principalmente para falar da hospitalidade, de relacionamento, e hotel é muito isso, né? Eu lido com, hoje, às vezes, 200 pessoas por dia tem nos 2 hotéis, né? Até mais, dependendo do período. Claro que tem dias que não tem tanto assim, né? Mas então, poxa, são histórias todos os dias, né? São N histórias, são N chegadas e saídas. Eu lembro, às vezes eu assistia na GNT, eu acho que tinha um programa da Astrid Fontinelli, que era chegadas e partidas, ela sempre pegava no aeroporto, as famílias dando tchau, chegando, né? Aquele momento de euforia, de choro na despedida, de euforia na chegada, às vezes era um intercâmbio, às vezes era alguma coisa assim, e eu falei, poxa, eu vivo isso na minha frente quase todos os dias. Ela fez um programa sobre aquilo no aeroporto. E o hotel é isso, né? O hotel é loucura todo dia, é uma nova história todo dia, então eu sou apaixonado. Nasci dentro do hotel, com 12 anos meu pai já fez eu fazer tudo o que tinha dentro lá, desde arrumar uma cama, limpar um banheiro, ficar na recepção, ir no banco. E estou até hoje. Nesse meio tempo, passei por outras atividades, já tive outros CNPJs, tive ponto de combustível, tive distribuidora de bebidas, tive lan house no começo, acho que você nem sabe o que é, né? Eu sei, eu frequentava, pô. Mas você, nesse meio tempo que você foi abrindo esses outros comércios, você continuava com o hotel? Sim, sim. Sempre era paralelo? Sempre foi uma atividade paralela, até porque como no começo só eu comecei com meu pai, né? E um dos meus irmãos foi jogador de futebol profissional, então ele só é meu sócio investidor, digamos assim. Ele mora na Bahia, então ele só botou a grana, na verdade, para nos ajudar num início meio lento, né? Mas nunca trabalhou em si. Meu irmão mais velho já trabalhou em banco na época, quando eu estava crescendo, nessa idade que eu te falei. Meu irmão mais velho tem 7 anos a mais que eu, então ele já tinha uns 19, 20 e ele estava no banco.
Então, eu fui pegando o fio da meada, digamos assim, da hotelaria, né? Eu estava no meu DNA, digamos assim, e eu dei continuidade. E meu irmão, quando saiu do banco, não me lembro até o motivo, ele meio que se juntou a nós, né? E nesse meio tempo, como a gente estava em dois, meu irmão é formado em administração, eu sou formado em economia na UniOeste, nós dois somos formados na UniOeste, eu também tive outras oportunidades e fomos abrindo outras coisas. Fui feliz em posto de combustível, eu fiquei de 2011 a 2018. O posto era 3 quadras do hotel, então eu levava os dois. A distribuidora de bebida também. A Lan House era do lado do hotel. E fomos, fomos fazendo. A Lan House morreu por quê? Porque não existe mais, né? É pouquíssimo, eu acho que a galera que usa hoje, né? Muito difícil. Então, mas eram oportunidades da época, né? Ganhei dinheiro também, mas também perdi. E esse feeling empreendedor, ele surgiu? Sempre teve? Cara, eu fiz economia. Na verdade, quando eu comecei a fazer faculdade, eu estava no hotel, e hotel é 24 horas, né? Então, eu tentava, tipo, falava para o meu pai, eu vou estudar e vou vir aqui, não sei que horas, vou estar aqui no hotel. E comecei a fazer a faculdade à noite de economia, comecei a fazer direito junto de manhã e de tarde ficava no hotel. Então, só dormia 3, 4 horas. Não tinha Natal, não tem Ano Novo, né? O hotel não tem nada disso, né? Não tem feriado, né? Então, era cansativo. Daí, larguei o direito depois de alguns meses, porque economia eu já estava há uns 3 anos, e falei, depois eu faço direito. Até hoje nunca fiz, né? Mas você ia fazer direito por quê? Gostava? Cara, porque eu tinha em mente assim que o direito acho que é uma coisa que todo mundo deveria ter. Eu acho que ia ajudar para mim como empresário na minha empresa. Verdade. Meu irmão era jogador profissional, ia ajudar ele na carreira dele, eu queria ajudar meu irmão. Na época meus pais se separaram, eu queria ajudar minha mãe. Então, eu sempre vivendo pelos outros, digamos, um pouquinho do meu lado, assim, sabe? Então, isso que me chamava. Eu falei, eu preciso saber mais das coisas, né? Enfim, no final das contas, eu tenho uma irmã do segundo casamento do meu pai, a Duda, ela virou advogada, acabou de se formar, faz acho que 1, 2 anos. Mas, enfim, e daí essa veia empreendedora foi por estar ali dentro do hotel, cara. Ali no hotel a gente lida, como eu te falei, então eu encaro o cara do chão da fábrica, que ele vai ali fazer um check-out, e você vê que ele está com um macacão, ele vai lá para uma fábrica fazer uma coisa, e eu encaro o dono da fábrica. Então, o cara do chão me reclama que está cansado, que trabalhou até meia-noite e acordou às 6. O dono está cansado porque ele não dorme pensando estrategicamente. E aí eu não vejo qual que é o lado de quem está certo e quem está errado, porque um precisa do outro, né? Uma via de mão dupla, né? Então, e aquilo ali sempre me chamou a atenção, né? Eu falei, eu nunca me vi não sendo empreendedor, entendeu? Mas isso eu acho que é algo que a pessoa nasce, né, Felipe? É muito, tipo, quem nasceu para ter esse feeling... Talvez uns vão olhar de fora e falar, foi fácil, né? O pai dele já tinha hotel, foi mais fácil. Pode ser, se você quiser olhar por esse lado, mas tem gente que recebeu alguma empresa e quebrou. Tem gente que recebeu uma empresa e Continuou multiplicou. Só a empresa. Tem outro que só deixou a régua, foi baixando, outro subiu a régua. Cada um tem uma história, um tipo de levar, de lidar com situações adversas, de situações boas, entendeu? Então, cara, eu falo agora depois do Covid, eu do turismo, passei pelo Covid, cara, pode vir qualquer coisa, porque simplesmente as pessoas não saem de casa. O que eu dependo? Dependendo que as pessoas saem de casa, né? Então, foi período assim que nos primeiros meses ali, eu não dormia, falava, tô ferrado, né? Já era. Imagina o que eu vou fazer da minha vida. Já era. Falei, acabou. Comecei a pensar em inúmeras coisas, né? O Garden já existia ou o Garden Graças a Deus, não. Eu tinha vendido o posto no final de 2019. Por sorte, eu tinha vendido o posto. Não estava à venda, surgiu a oportunidade, o cara chegou, você quer vender? Falei, se você pagar o que eu quero, vendi. Falei na sexta, na segunda já estava entregue. Deu uma dor no coração, mas foi. Sou homem de palavra, né? Falei pro cara que ia vender. Até me arrependi um pouco, depois chegou o Covid 4 meses depois. Dei graças a Deus. Então, também, assim como você falou que tem coisas que é do dom, é DNA, tem coisas, obras de Deus, eu acredito, né? Eu sou muito católico, tenho... Não que tudo, né? A gente, que nem eu falo, a sorte acompanha também os competentes, né? E Deus também provavelmente acompanha os competentes, né? Tem aquele ditado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, né?
acredito muito nisso também. Então, acho que são junção de fatores de novo, né, Renata? Sabe que o podcast, o Prevcast, Felipe, ele é o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E quando eu montei para falar de técnica. Então era um podcast, a gente trazia muito sobre técnica. Aí a gente foi vendo que a galera, beleza, sabia técnica, mas o pessoal não tinha isso. Não tinha esse feeling do empreendedorismo, não tinha esse feeling de entender na hora que eu preciso... Porque a gente falou muito de hospitalidade, mas essa questão do relacionamento com o cliente é em qualquer área. Não tinha isso. E aí foi quando a gente falou, não, peraí, não vai dar mais pra gente falar só de técnica, vamos ter que fazer um episódio técnica e um episódio trazer esse feeling empreendedor. E foi por isso até que eu te convidei, porque quando você começou a me contar a história do Garden, do seu pai, da Codesk, de tudo que você estava envolvido, eu falei, cara, isso aqui é incrível, porque é o que a galera precisa entender, que, empreendedorismo não é, peguei o hotel do meu pai. Não, mas eu multipliquei, eu fiz outro, eu passei a pandemia, o meu irmão tá lá longe, eu que tô tocando tudo aqui, o outro fez, não quis muito, depois voltou. Então, essas histórias, elas inspiram muito a galera e vai trazendo esse feeling, sabe? Tipo, tá, peraí, olha só, é isso que eu preciso olhar, eu preciso ter essa noção. Você comentou muito de Deus, eu sou uma pessoa também, extremamente. Eu sempre falo que os meus passos, eles são se tiver paz no coração. Se não tem, não adianta, não continua. Então, trazer essa visão para a galera que está empreendendo, que está começando, é muito importante. E outra, por exemplo, você falou de a técnica, né? Vamos lá para a hotelaria. A técnica existe hoje no Airbnb, é um concorrente meu, digamos assim, né? Então, você deve usar, já usou. São Paulo tem muito disso, né? Não só o Airbnb, hoje o Airbnb é o cabeça, é igual o Bitcoin, tem um monte de moeda, mas, né? Mas o Airbnb, por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, agora eu vou montar, ter 10 kitnet para alugar pelo... Só que se ele não tiver o feeling da manutenção preventiva, porque o cara vai chegar lá, o ar-condicionado não vai estar funcionando, ele vai se ferrar. Vai ser 11 horas da noite, ele vai ter que ir lá arrumar o ar-condicionado do cara, ou o cara vai detonar ele na avaliação. Então, ele tem que estar preparado, ele tem que estar, tipo assim, eu falo assim, que é uma concorrência desleal, né? Porque o Airbnb ele não está preocupado, ele não tem alvará, ele não tem uma prevenção de incêndio, de repente, porque ele não precisa tirar o alvará, ele não tem a licença ambiental, ele não tem... bastante coisa que a hotelaria tem, né? Mas, enfim, é o mundo, ele trouxe isso para a gente tem que conviver junto. Talvez, eu acredito que ele ajude o turismo muito mais do que ele prejudica, né? Hoje, no começo é um baque, né? Igual o taxista com o Uber, no começo é um baque. Mas depois a gente se adapta e o sol nasce para todos. Mas... voltando ao assunto do empreendedor. Então, o cara tem o quarto lá que ele aluga, mas ele não tem essa visão empreendedora e hospitaleira, entendeu? Ele não sabe que deixar um mimozinho, um sabonetinho, ele não é obrigado a deixar o sabonetinho e o shampoo, mas, poxa, não custa deixar, né? Não custa deixar um recadinho lá, ou não custa estar disponível 24 horas, nem que pague alguém para estar, entendeu? Ele não tem funcionário, geralmente. Então, quando eu comecei dentro do hotel, primeiro, outra coisa que aconteceu lá no hotel, quando eu comecei a trabalhar, tinham 38 quartos, hoje lá tem 78. Então, a gente foi aumentando lá, depois cresceu para cá. Então, quando eu comecei a estudar turismo bastante para ver também a questão de qual que era o número ideal de quartos de um hotel para dar mais dinheiro, para isso, para aquilo, para o número de habitantes da cidade, para isso, para aquilo, entendeu? Então, que nem eu repito, a pessoa olha de fora, ele pegou o hotel do pai, é fácil. Não, mas não é só isso, né? Até porque os nossos pais, com todo o respeito e toda a glória que meu pai tem, que é o melhor hoteleiro do mundo para mim, que é o meu pai, só que eles não caminham conforme a evolução, né? E a gente tem que empurrar junto, tem que estar do lado. E cada vez assim tá mais como rápido provavelmente vai acontecer comigo, e eu espero que meu filho, um deles, abrace a causa. Eu tenho 2 meninos. Então, eu já coloco, o João Vitor, de 17, já tem vindo aqui, já ficou na recepção, já trabalhou, só que agora ele vai para a faculdade. Mas, enfim, são muitos fatores que fazem com que a gente comece a gostar, ou não, né? Poderia ter sido que eu falasse, poxa, cara, não é isso que eu quero, né? Não vou ser feliz aqui, né? Tanto é que no começo até eu me perguntava, né? Poxa, vou ficar ali, meu pai sempre o dono, eu vou ser sempre o coadjuvante, né, gente? Eu ficava com esse medo, esse receio, mas a evolução natural das coisas fez com que assumisse numa boa. Hoje eu me dou super bem com ele vai lá ainda com 79 anos, ele está lá todos os dias,
O filho empreendedor é para sempre, né? Não adianta. E eu acho que é até bom, né, para a cabeça e para tudo, né? Ele é atuante, não operacionalmente, né? Mas ele está ali, contando história e ouvindo história ainda, né? Eu, inclusive, tenho um sonho de fazer o livro para ele. Na verdade, Sério? ele faz 80 anos no ano que vem. Né? Eu acho que ele não vai assistir, né, o Prevcast. A gente manda o link pra ele. Não, eu não quero que ele assista, porque ele não sabe, eu quero fazer uma surpresa. Tá bom, então ele não vai assistir. Então eu espero que não, mas eu quero dar contar umas 80 histórias do hotel até o ano que vem para ele. Sério? Eu já tô, na verdade, eu já tô com 65, faltam 15. E você mesmo está escrevendo? Eu estou escrevendo. Caraca, que legal. Já estou eu estou escrevendo, já peguei a edição, já estou fazendo toda a parte dessas 65, eu já mandei para a edição. Que massa! Vai ter um desenho em cada história, da caricatura dele. Montamos uma caricatura dele e, tipo, cada história. Vamos dizer que a história fala do café da manhã. Então, tá ele lá mexendo nas frutas. Que legal! É muito sensacional. Não sei. Boa mesmo. Na verdade, quando o hotel fez 40 anos, ano retrasado, acho que foi, nas redes sociais, a minha empresa de marketing lá do hotel é de Curitiba, a Thaís. Aí a Thaís, Felipe, nós precisamos contar alguma coisa de 40 anos do hotel. O que você vai falar? Eu falei, vamos contar a história. Já morreu gente dentro do hotel, já teve de tudo. Ela falou, sério? Meu Deus, é isso que eu preciso. Eu falei, então tá. E comecei a mandar a história para ela. E ela botava no Instagram. E daí ela botou... Porque o robozinho do site do hotel é a caricatura do meu pai. Que legal. O apelido do meu pai é Tchê. Então tá lá o Tchê, cabelinho branco, é o robozinho. Eu falei, pega o avatar do Tchê e joga lá no Instagram, em vez de botar uma foto, né? Cara, ela jogou e jogava o que estava na história. Tipo, que nem o cara que morreu, tinha o caixão lá passando. Entendeu? E foi indo... Daí, no Instagram, deve ter ido umas 20 histórias. E eu continuei contando. Que daí passou dela, chega, eu acho que tá bom já, né? E você gostou da ideia? E eu gostei, fui escrevendo, já estou em 65. Cara, que legal. Aí veio a história dos 80 anos, dá de presente para ele o livro de 80 histórias. Não tá fácil, essas 15 aí não tá saindo. Meu Deus, que demais. Agora você pode contar uma história que foi gravada num episódio de podcast boa. Dentro do hotel. É isso aí, mas é que a cabeça da gente, né? Você sabe, empreendedor, a cabeça da gente tá mil. Daí quando eu fiquei... Agora eu lembrei, começou as histórias no Covid. Então, eu ia te perguntar como você passou o Covid. Eu dentro de casa, aí veio isso. Aos 40 anos foi em 2020. Em 1980, 2020, Covid, eu dentro de casa, a Thaís me liga, Felipe, o que eu vou escrever no Instagram do hotel? O hotel vazio, fechado. Aí eu falei, caramba. Daí eu falei, vamos contar a história. Que tem uma história que vou contar a mais curtinha. Eu quero ler esse livro. A mais curtinha e eu acho a mais sacada. Meu pai é muito sarrista e engraçadíssimo, né? E daí uma pessoa chegou e nós temos a vitamina nos dois hotéis. Na verdade, é uma vitamina que tem lá. E é gostosa mesmo, né? Eu já enjoei, né? 40 anos tomando, mas enfim, de vez em quando eu até tomo. E daí a pessoa falou, nossa, que vitamina deliciosa. Eu tinha, nossa, mas além de deliciosa, é a única no mundo, ela é de 11 frutas. Daí, não sei se era uma mulher ou um homem, caramba, 11 frutas? Meu Deus, mas quais? Ele, 10 bananas e um mamão. Muito bom. E ficou aquilo ali, e ele volta e meia, e ele falava, as pessoas chegavam, você já tomou nossa vitamina de 11 frutas? Porque ele viu quanta mulher riu, e ficou aquilo engraçado, e a mulher saiu, voltou na mesa, contou para quem estava com ela, e ficou, cara. Aí a primeira história que eu contei lá no Instagram foi a vitamina de 11 frutas. E foi indo. Então, e existem várias histórias, a maioria são todas engraçadas, né? Algumas são, essa da morte acaba sendo engraçada depois, porque depois teve outras continuidades, cara, como foi essa da morte? Um senhor simplesmente não acordou. Só que ele estava com um acompanhante, né? Só que ele acordou sozinho. E eu acho que ele exagerou na bebida, provavelmente droga, alguma coisa, não acordou, a camareira achou estranho, porque ele já estava uns 3 dias no hotel e saía cedo, né? E a gente tem essa preocupação, né? A gente percebe as coisas, né? Poxa, a Renata está lá, toda semana a Renata está lá, todo mês, a Renata sai cedo, ela toma café, vai para academia, tal.
Se a Renata mudou a rotina, a gente se preocupa. E é normal, eu tenho isso. Às vezes, claro, né, um hotel que nem aqui o Novo, eu tenho menos isso, esse feeling, porque eu não conheço ainda todos os clientes. Lá tem cliente amigo, tem cliente que frequenta a minha casa, a casa do meu pai. E aí, simplesmente, esse senhor já era um senhor mais de idade, acredito com uns 70 anos. Foi em 2002, 20 anos atrás. E ele não acordou, de repente a camareira falou, olha, o seu, eu não me lembro o nome dele, Gilson, acho, de Porto Alegre. Ele falou, daí fomos ver, abrimos, com a chave reserva, ele estava morto, nu. E daí a gente foi ver nas câmeras, ele entrou na madrugada com uma pessoa, só que depois a pessoa daí teve todo o procedimento, né? Chamamos a polícia, tudo, foi ouvida a moça que estava com ele depois, descobriu, acho que era uma garota de programa, e ele, eu acho que exagerou em bebida chocada. E tudo drogas mais, e tudo mais. E não aguentou. Daí ela contou tudo o que aconteceu, que eles tiveram a relação e tudo, e depois ele foi acender um cigarro e ela morreu de medo e saiu correndo. Não falou para ninguém, ela ficou, entendeu? Aí o irmão dele, quando veio, falou, não, ele sabia que ele ia morrer assim, porque ele tinha um problema no coração, ele não podia exagerar em nada, mas ele sabia, vou morrer feliz. Ele era separado, não tinha esposa, não deu nenhuma complicação, digamos assim, mas nossa, enfim. já deve ter tido umas histórias assim, né? De complicação de esposa. Disso aí tem, no livro tem várias. Tá. Então, a gente vai contando a história do hotel agora. Ô, Felipe, eu tenho uma... Antes da gente falar sobre a Codesc, a parte de turismo aqui de Cascavel, você tem uma das empresas que mais sofreu com o Covid foi a hotelaria, turismo e essas empresas que trabalhavam com movimentação de pessoas que não tinha nada. Como que vocês sobreviveram ao Covid? Então, na verdade, graças a Deus, o hotel, como ele era uma empresa rentável e a gente sempre foi pé no chão, eu com os meus irmãos, meu pai, família, a gente sempre tem uma reserva de emergência da empresa em si, né? O hotel ele vive de manutenções preventivas, então todo ano tem aquela porcentagem do lucro que vai para uma manutenção preventiva. O que é? Trocar as televisões, trocar os ar, reformar os quartos e tal. E além disso, tem uma reserva a mais, né? Graças a Deus a gente consegue ter isso. E quando deu o Covid, uma das coisas que aconteceu, a gente tinha que tomar decisão. Primeiro, eu não queria mandar ninguém embora. No final das contas, eu tenho um coração bom, acredito, e falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho uma camareira de 39 anos com a gente, Dona Neuza. É um patrimônio nosso. Como é que eu vou falar tchau para a Dona Neuza? Não tem como. E simplesmente era para fechar a porta mesmo, né? A gente não fechou a porta assim porque não tem chave, meu pai fala. O hotel não tem chave, né? Essa é a nossa maior máxima. Né? Nunca você vai ver uma chave, uma porta fechada no hotel. E se a gente procurar lá, acho que não tem mesmo a chave. Deve estar perdida se tem, né? E então a gente deixou. Então a gente vai manter um por turno e uma camareira por turno. Trabalha 20 dias, damos férias para outra. Daí o governo federal ajudou bastante naquele momento, que ele deu aquela diminuição da carga horária, deu isenção de umas coisas. Até hoje a gente tem o PERSE, que é um programa pro turismo. Então, os próximos 5 anos, desde 2020, a gente está sem pagar alguma porcentagem dos impostos. Então, foram algumas ajudas assim. E, graças a Deus também, por sorte, a gente tinha um contrato com uma empresa da ferrovia, a Rumo, que até hoje é minha cliente. Né? E a Rumo não parou, era aquele bens de última necessidade, né? Que ele leva e traz gasolina, ele leva e traz diesel, ele leva e traz milho, soja, alimento. Então, ela não parou. Então, os maquinistas, além de nós, tem mais alguns hotéis durante o estado. Uns que eles tinham um contrato estavam fechados. Então, eles acabavam fazendo a corrida. Às vezes, eles paravam em Laranjeiras, Guarapava. No Covid, eles não estavam parando. Por quê? Porque o Plaza continuou aberto. Então, a Rumo nos ajudou muito. Pegamos também gente com Covid. Nós pegamos um andar inteiro da Rumo, o pessoal tudo com Covid. Nós fechado o hotel, as meninas entraram tudo com macacão, proteção, nós levando comida na porta, batia na porta, deixava lá comida. Cara, isso é hospitalidade. Aí eu fui para a farmácia comprar coisa para cara 3 horas da manhã,
para o funcionário da Rumo, entendeu? A Rumo me ligou, tinha o meu contato, falou, o cara está passando mal, é Covid, provavelmente. Fui lá, a gente se arriscava, mas eu precisava daquilo também, né? Mas muitos hotéis fecharam a porta mesmo por 2, 3, 4 meses, né? Setor de eventos, então, pelo amor de Deus, né? E aí foi indo, e foi voltando aos poucos, ia vindo, poxa, você tem uma ideia aí, dorme 100 hóspedes por dia lá no hotel, de média, eu acredito, lá no Plaza, né? Não tinha o Garden. Dormia 3, Caraca. 5, 7, 1, nenhum. Porque daí era esse passageiro. Por exemplo, eu lembro que um dia chegou um casal assim com roupa de aeroporto, como é que é, de piloto, era piloto e copiloto, eles eram um casal, de uma empresa de transporte de órgãos. Então, naquele momento, eles estavam trazendo órgãos do Rio Grande do Sul para cá para uma cirurgia de alguém. Então, era só esse tipo de cliente. E daí, como tinha menos hotéis abertos, ainda que teve um pouquinho de... sobrava alguma coisinha para nós, mais a Rumo. Aí a própria prefeitura, o Paranhos, nós tínhamos... Como eu também sempre fui representante do turismo aqui, quando eu fui presidente do Convention Bureau, que é o Visite Cascavel, durante 3 anos, que é o mandato de 3, eu fui coordenador da Câmara lá da SIC, como é que é, do Núcleo de Hotelaria e Eventos da SIC, eu sou do Sindicato de Hotéis, então eu sempre tive desse métier, digamos assim, então a gente ajudou também a prefeitura nos ajudou, né? A prefeitura mandou para alguns hotéis, por exemplo, na época, o Paranhos, as enfermeiras que não queriam voltar para casa para não levar o Covid para os filhos, então ele alugava um pouco de quarto em cada hotel para ajudar os hotéis. Pouca gente sabe dessas coisas, né? Mas os bastidores do Covid na época, né? Eu vivia dentro da prefeitura, porque daí os caras dos bares me ligavam, falei, pelo amor de Deus, eu preciso abrir. E eu era o representante do turismo, e bar, restaurante, evento, hotel, é tudo disso. Pô, eu falei, por que fulano está aberto? Porque daí alguns malucos abriu, lembra da confusão que era? Pô, mas o fulano abriu. Sim, ele abriu, mas aqui não tem fiscalização todo o tempo. Ele abriu, mas ele está errado. Mas vou fazer o quê? Né? Você ir fechando todo mundo. Pô, mas por que ele? Por que eu não? E da onde essa iniciativa em ir para coordenar esses núcleos, essas câmaras? Então, Renata, aí é uma coisa que me move ainda e vai me mover. Eu falo que eu vou desistir, porque às vezes eu canso, mas eu nunca canso. Falei ontem na reunião. Ontem tinha 9 mulheres na reunião, só eu lá. Falei, olha, que dá, uma hora eu vou largar, deixar só as mulheradas aí. Porque eu quero disseminar a palavra turismo aqui, sabe? Eu quero ser um dos... Não que eu quero, nossa, o Felipe foi o cara, não. Mas eu quero porque, para as pessoas entenderem que tem turismo aqui, né? Eu conversei com você sobre isso aquela primeira vez, e desde lá, quando eu fui chamado pelo Edson Vasconcelos, hoje ele é presidente da FIEP, foi eleito esses dias. O Edson é um dos sócios do Ibis. E eu fui cliente dele quando a gente ampliou o hotel. Ele tinha uma empresa de pré-moldados. E ele, mesmo jeito que a gente. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Ele falou, cara, a hotelaria precisa de alguém aí, representante aí, para mover as coisas. Isso lá em 2012, eu acho que era 2011. Nossa, 10 anos. Daí eu falei, tá, mas como é que faz? Eu posso ajudar. Só o sindicato? Puxa, mas o sindicato, né, às vezes tem esse nome, pesa um pouco, né, o sindicato. Daí, existe uma instituição chamada Convention Bureau, que existe no mundo inteiro, né? O Convention Bureau de Orlando é fortíssimo, de Nova York, de Los Angeles, de Las Vegas, de São Paulo, de Foz, de Floripa, do Rio, Balneário. E olha o que eu estou falando, só cidades que você fala que é turística, né? Só que eu falei, mas não tem como ter Convention Bureau em Cascavel? Tem, mas, poxa, Cascavel, que turismo que tem aqui? Eu falei, turismo tem, senão eu estava falido, né? Porque eu dependo do turista, eu tenho hotel, fora eu tenho mais 40 hotéis aí, então tem turismo, senão estava todo mundo, só ia ter um hotel na cidade, né? Se você falasse que não tem turista, talvez ali em Santa Maria, em Santa Teresa, pode ser, porque, né? Pequenininho não gera tanto. E aí, poxa, é verdade, temos que movimentar, vamos. E daí já existia o Convention Bureau. O primeiro presidente do Convention foi o Gunnar, que foi o primeiro gerente do Bourbon aqui. Como ele veio de São Paulo, ele veio com essa visão. Mas ele montou e Bourbon fica mudando, né? O gerente fica 1 ano, 2 aqui e vai embora. O Gunnar foi embora, acabou o Convention. Aí nós fomos lá, descobrimos como é que era, como é que vamos fazer, não tinha nada o Convention, né?
falei, não, vamos assumir. Eu falei, poxa, esse nome presidente é um nome meio ruim, sabe assim, digamos assim, para você assumir alguma coisa. Eu acho até ruim até hoje. Eu falo, pô, por que não é coordenador, né, diretor? Presidente é pesado, né? Daí, até hoje mas é que é uma instituição mundial. E se você for em São Paulo falar com o presidente, o Tony Sando é o presidente, eu acho, do CVB de São Paulo. Eu vou para lá semana que vem, que tem feira de hotelaria, até nem me lembro se é ele. Hoje tem, por exemplo, a Unidestinos, que é a união de todos os CVBs do Brasil, que é os Conventions Bureau. Então, poxa, tem cidades do porte de Cascavel que o Convention é muito forte. Você pega Chapecó, o Convention é muito forte. Tem 150 associados. Joaçaba, Uberaba, Minas Gerais, sabe? Umas cidades assim, do porte de Cascavel e tal. E aí eu comecei a perceber que Campinas, o Convention é top. Comecei a perceber, não, cara, nós precisamos, Cascavel precisa disso. E fomos lá. E fui, batendo de porta em porta. Quem tinha alguma coisa a ver com turismo, eu batia na porta. Comecei pelos hoteleiros. Né? Então, no começo, eu chamei 10 hotéis. E fui indo no fornecedor da hotelaria, fui indo no cara de fotógrafo, porque o Convention ele engloba turismo e eventos. Então, fotógrafo, filmagem, o cara que aluga tenda, que aluga banheiro químico, o cara que aluga som, microfone, luz, flor. Eu tinha de tudo do Convention. Chegamos a ter quase 40 associados. Caraca. Comecei do zero. Comecei com uma conta de luz e telefone não paga. E eu comecei a bancar, eu e o Edson, os dois primeiros, para a gente contratar um executivo para começar a fazer essa venda da ideia do Convention, entendeu? Só que, na verdade, quem era eu que ia, né, bater. Cara, vem aqui, me ajuda. Vai ser bom para isso, vai ser bom para a cidade, vai ser bom para o teu hotel, vai ser bom. Vendi a ideia durante muito tempo. Foi bacana. Só que o estatuto era 3 anos, eu saí. Né? Mas continuo na diretoria. Existe, só que quando eu saí um pouquinho antes de vir o Covid, por azar, digamos assim, talvez. Porque veio o Covid, agora daí deu uma caída, né? Imagine, como é que você vai cobrar? Porque paga mensalidade, entendeu? Chegou a ter agora 8 associados. Desses 2 sou eu, né? Os 2 hotéis. Tem 6, então. Eu nunca parei, né? A Silvana assumiu, que é uma pessoa bacana, que ela trabalha com eventos. E agora, por último, a Silvana acabou ficando adoecendo. E eu voltei a assumir algumas coisas e já estamos com uns 15, 16 de novo. Estou voltando a buscar reviver o Convention, assim, porque ele é importante, porque, por exemplo, a Renata está vindo de São Paulo montar um evento em Cascavel, fazer um evento de prevenção de incêndio. O Convention, ele te ajuda nisso. Você não precisa vir aqui para ir atrás. Ela vai te oferecer, Renata, nós temos aqui lugar tal, lugar tal, lugar tal. Para quantas pessoas? Todas as cidades têm isso? Cidades boas têm, cara. Campinas tem um show, São Paulo tem. É que muitas pessoas não entendem. Então, que eu te falei aquela Você vê, vez. se as pessoas, imaginem, não sabem em São Paulo, imaginem em Cascavel, né? Aí você precisa do alvará de licença para o evento, você precisa de uma ambulância para o evento, você precisa de tudo. Você precisa de um apoio político ali para chegar na prefeitura e o alvará sair mais rápido do que ele é. O Convention está aí para isso, entendeu? Está para vender a cidade, colocar a cidade na prateleira, entendeu? Para as pessoas que querem... Porque os eventos, em sua maioria, são itinerantes. Né? Claro, tem muitos que são na mesma cidade, mas muitos, principalmente técnicos, são itinerantes. Né? Hoje em dia, ainda com isso aqui, é mais itinerante ainda. Entendeu? Então, o evento que foi bom em Maringá ontem, amanhã ele pode ser aqui, esse evento. E aí, esse é o papel do Convention, ligar para esse organizador, poxa, por que você fez em Maringá? Fiz que Maringá é bom isso. Não, aqui nós também temos. Nós temos isso. Né? Para isso, a gente tem que ter infraestrutura, tem que ter os atores, né? Tem que ter infraestrutura logística, infraestrutura de eventos, infraestrutura de hotelaria, de leitos. Então, não adianta você querer trazer o Rock in Rio para Cascavel. Mas a gente pode trazer o show tal que vai ter todo ano, entendeu? Ou parte técnica, medicina, o agro. Poxa, você pega Monsanto, Syngenta, Bayer, essas empresas fazem eventos mensais no Brasil inteiro, no mundo inteiro, entendeu? E então, você falou bastante dessa questão do turismo, até quando você foi lá no escritório, eu falei, tá, mas Felipe, que turismo que tem em Cascavel? E
Porque Cascavel é uma cidade que não tem muito turismo, só que você conseguiu desmistificar o que é turismo e mostrar. E isso foi estudando, buscando? Até ontem a Cris, que ela foi executiva do Convention, ela estava lá na reunião, porque ela é turismóloga, ela falou, Felipe, eu fiquei provocando o chat GPT sobre turismo em Cascavel. Você não tem noção. Parece que eu que estava escrevendo ali. Caraca, que massa. Muito massa. Está aqui até. Ele foi desmistificando tudo isso também. E a Cris foi falando, mas por quê? Mas qual que é a prioridade? Mas qual que você acha que é o turismo de Cascavel? Mas não sei o quê. Foi indo, o funil foi indo, assim, muito bacana. E a gente até vai usar aquilo para o estudo do Codesc, que eu vou te falar depois. Cara, e tanto existe turismo em Cascavel, que, como eu te falei, existe hotelaria, existe a gastronomia. Hoje, o grande turismo do mundo hoje é gastronômico. É verdade. Você vai em Gramado, você fala bem do quê? Nossa, comi pra caralho. Não fala? Sim. E Gramado tem 1 milhão de coisas. E Gramado foi construída para turismo. Pra ser Ela não turismo. tinha nada. Não tem... Diferente do Rio, de Ipanema, de Copacabana, que tem aquela lindeza da praia e o morro ali. Diferente de São Paulo, que é cosmopolita, que é aquela loucura, 24 horas, você come tudo que você quer, quiser, a hora que você horário. quiser, e você faz tudo que você quiser, a hora que você quiser. Então, digamos assim, Cascavel consegue ser uma junção de pequenas coisas. Não temos o turismo de lazer tanto, mas ainda mesmo assim tem. Se você for atrás, tem trilhas muito bacanas, tem cachoeiras que o turismo na é bem região. natural, né? Talvez, qual que é a nossa... vamos lá. Tem turismo médico, por quê? Porque a região aqui, Renata, tem 1,5 milhão de habitantes num raio de 150 quilômetros. Essas pessoas... Cascavel é o centro, capital do Oeste, essas pessoas não têm muito o que fazer em suas cidades. Então, eu recebo aqui no hotel, eu falo isso com experiência própria. Laranjeiras, Mundo Novo no Mato Grosso, Marechal Rondon, Ibema. Essas pessoas vêm para cá para ir num restaurante japonês, essas pessoas vêm para cá para ir no cinema, para ir numa loja de departamento, para ir no McDonald's, no Pizza Hut, no Madeiro. Você está vendo o que é esse turismo? Esse turismo, muito dele é bate e volta. E a gente está tentando fazer com que ele não só venha comer no Madeiro e volte, que ele venha no Madeiro, ele durma aqui, no outro dia para ele ir numa loja, para ele ir no cinema à tarde, daí ele pode voltar, né? Tem o turismo médico, essas mesmas pessoas da região vêm para cá porque a medicina daqui é muito forte. Tem o turismo educacional, eu recebo muita gente que se hospeda nos 2 hotéis, que vem fazer pós-graduação, uma vez por mês, cada 15 dias, cada 60, cada 90, pós da ABO de odontologia, pós da OAB de direito. Tem o turismo religioso, né? As pessoas que vêm, por exemplo, Braganey tem a Romaria lá, tem uma das de Nossa Senhora lá, é uma das únicas do Brasil, só atrás lá de São Paulo. Cara, as pessoas em Braganey, com todo respeito, não têm uma condição boa. Então, às vezes, a pessoa vai lá e vem aqui, daí já aproveita e vai nas igrejas aqui conhecer. Olha a igreja do Cancele, que linda que ficou. Linda, né? Linda. E a gente vai... Por exemplo, eu fui para Portugal. Poxa, daí o cara bota lá no teu City Tour, tem 90 igrejas para você ir. E a gente não vende as igrejas lindas que a gente tem. Né? É uma coisa que é mal... Mas isso é o Brasil todo, né? Talvez Salvador usa bastante isso, é bacana. O Nordeste usa, né? O Nordeste. Então, existe sim, e fora, que eu acredito ser o grande filão do nosso negócio, que é o turismo de eventos e negócios e eventos, né? Que é um show rural da vida, né? Aqui é uma região muito rica, né? É muito rica e o agro é muito forte, o agro é sensacional, né, cara? O agro, eu vejo pelo hotel novo aqui, que tem, como os clientes são novos aqui, eu vejo no e-mail, no @ não sei o quê, no crachá, no carro todo sujo, na bota, eu vejo que é tudo agro. 90% do meu cliente é agro, entendeu? Ele é muito forte, entendeu? Também, semana passada eu tive evento da Bayer aqui, 2 dias, para 50 pessoas no auditório aqui. Que legal. Entendeu? Então, os caras vinham de tudo que é região. Esses caras ficaram 2 dias aqui. Onde que eles foram? Foram para boteco no final do dia gastar. O cara passa no posto de combustível e enche o tanque. O cara vai no shopping ou numa lojinha comprar uma lembrança para o filho, para a filha, para a namorada, para a mulher. E esse evento da Bayer que teve, veio uma galera de São Paulo palestrar, né? Sim, os palestrantes ficaram aqui. Eles... Entendeu? Inclusive, é de um treinamento que eu participo em São Paulo. Eles até falaram, olha onde a gente está.
Então, movimenta a galera toda pra cá, Movimenta, né? e o turismo é uma indústria sem chaminé, né, Renato? Legal. Eu nunca tinha parado pra olhar por esse lado. Nossa Senhora, cara. Graças a Deus existe isso, né? Porque senão estava quebrado. Então, Cascavel tem sim turismo. Não tem, talvez, belezas naturais como tem a Foz, como tem o Rio, como tem Salvador, como tem... Mas tem um turismo... E vou te dizer, o turismo de negócios, às vezes o cara deixa mais dinheiro na cidade do que o turismo de lazer. Com certeza. Entendeu? Porque ele está se movimentando o tempo todo. E Cascavel tem uma particularidade, Cascavel e quem tem, que nem São Paulo, você não vai a São Paulo e não vai falar com ninguém. Você vai para Porto de Galinhas e talvez não fala com ninguém, só com o garçom do hotel, né? Agora, para São Paulo, para Cascavel, que é negócio, você vem aqui fazer negócio. Então, você vai falar comigo do hotel, com o garçom do restaurante, mas você vai falar com o cara da empresa que você visitou. E você não vai visitar uma, você vai visitar 3. Né? Então, você faz essa rede circular, o dinheiro gerar imposto, gerar renda, gerar desenvolvimento. Então, é uma indústria em chaminé, talvez vai bater 8% do PIB do Brasil esse ano. Estamos falando, vai ser o maior número de turismo da história do Brasil, 2023. Caraca. Vai. Por quê? Porque as pessoas, depois do Covid, não querem ficar em casa. Acabou. O cara que comprava um relógio, deixa de comprar um relógio para viajar. Para passear. É isso. Acredito que isso tenha mudado muito depois do Covid, ajudado a crescer o turismo. Né? Acho que a consciência da galera mudou muito, né? De entender isso, de putz, quero aproveitar a vida, quero lugar passear. De ter, né? Não me importa mais tanto relógio que eu tenho aqui dentro. E, Felipe, você é à frente da Codesc. O que a Codesc olha, vê, planeja isso? Na verdade, primeiro, o que é a Codesc? E aí, o que a Codesc está olhando para Cascavel? O Codesc, a sigla vem de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Cascavel. Sustentável de Cascavel. O que ele faz? O Conselho ele é composto por, se não me engano, 68 entidades que montam a plenária, que a gente chama. Quais são essas entidades? Cara, tem lá a SIC, a MIC, o Convention Bureau, tem a Sinduscom, tem o Núcleo de Educação, tem a Polícia Militar, os bombeiros, tem tudo que é tipo de setor que você possa imaginar que vive a cidade, que faz a gestão de tudo que tem na cidade, provavelmente, sabe? Então, e lá dentro do Codesc tem as câmaras técnicas, Câmara de Energia, Câmara de Mobilidade, Câmara de Urbanismo, Câmara de Educação, Câmara de Saúde. Todas essas câmaras, elas têm os estudos. Eu sou o coordenador da Câmara de Turismo. Inclusive, o turismo, existe a Câmara de Turismo lá de tanto eu encher o saco, que não tinha, né? Como é que os caras iam falar em turismo em Cascavel? Aquilo que você falou. Aí eu fui, bati lá no Codesc, gente, nós temos que estudar o turismo aqui, turismo. Falei, a mobilidade, o transporte tem a ver com o turismo. Você está bem, as placas bem feitas, as ruas largas, o lugar, isso aí é turismo, é você ser hospitaleiro, você receber e pensar no cara que está visitando. Então, tudo tem a ver com o turismo. Fomos indo. Hoje nós temos, eu sou o coordenador da Câmara Técnica. Vamos lá, o que faz o Codesc? O Codesc, ele faz ele já existe desde 2016, se não me engano, e ele fez primeiro a foto de Cascavel, que a gente chama, tipo diagnóstico, e planejou Cascavel para 2030. A gente chamava Plano 2030. E agora já foi, né? 2030 já passou. Agora a gente está com o plano... A gente já bateu a meta de 2030. A gente não tem meta, porque o Codesc ele é propositivo. O que é isso? A gente propõe coisas para esses setores. Então, a gente faz os estudos, a gente junta gente daqueles setores e fala, gente, vamos lá. O setor de energia, por exemplo, poxa, eu acho que seria interessante a cidade ter tudo, os ônibus com motor elétrico, para não... ambiente, tudo isso que você sabe. Então, a gente foi lá, fez a Câmara Técnica de Energia, por exemplo, foi lá, bolou todo um planejamento estratégico para até 2030 não ter mais ônibus ser 100% elétrico. E o prefeito foi, assinou a causa, aceitou a proposta e tá. Hoje em dia, Cascavel já está com 30 e poucos % e vai chegar em 2030. Mas foi uma obra do Codesc. E o que o Codesc faz? Ele pega os estudos que a gente tem. O ano que vem, por exemplo, tem eleição para prefeito. Então, a gente vai em todos os candidatos. Isso aqui é nosso estudo de Cascavel, através de um diagnóstico. As entidades se juntaram e falaram que é bom fazer isso. Assina aqui para nós, se você se eleger, que você vai se comprometer conosco. Beleza.
cara vai lá, então ele tem um espaço, mas o Codesc ele é independente, não tem nada a ver com política e tal, ele é propositivo só, então ele propõe coisas. Então, voltando para o turismo, o que a gente está fazendo lá? O Codesc agora contratou uma consultoria da Urban System, que é uma das maiores empresas que faz diagnóstico das cidades, né, e planejamento da cidade. E a Urban System fez um estudo, tem um estudo de 780 páginas. Caraca. Já tem Cascavel 2050, que é o nosso... então, já tem lá toda a projeção de PIB, de faturamento, de número de escolas, de tudo. E a gente está agora em cima, nesse momento, ontem teve reunião, a gente está em cima, debruçando tudo que o diagnóstico fez de Cascavel, da Urban System. Então, ontem a gente fez a reunião, aí, a parte de turismo deve ter umas 50, 60 páginas lá. Daí falando dos pontos turísticos, do que a gente tem, o que falta, daí ele põe os pontos fracos, ele faz tipo uma análise SWOT da cidade. E a gente pega, vai agora validar, lapidar aquilo lá, não, vocês estão errados, isso aqui já foi, já não existe mais, isso aqui existe, isso aqui está legal, isso aqui não está, e devolver para eles até dezembro, para daí eles apresentarem o estudo completo. Daí a gente pega o presidente, que é o Alcir Rota, que foi o presidente da SIC, também vai lá, leva no prefeito, fala, cara, está aqui, ó. É isso aqui o plano. É isso aqui, turismo, você precisa, por exemplo, vamos dizer, inclusive a gente está nessa discussão, nós queremos eleger prioridades no turismo, né? Então, qual que é a prioridade hoje em dia? Um mercado municipal, um centro de eventos, e o diagnóstico mostrou algumas coisas assim, já está levando. O ChatGPT também. E, então, está tudo caminhando para isso, para o turismo de negócios e eventos ser a nossa cereja do bolo. Só que, para isso, a infraestrutura tem que estar top para receber esses grandes eventos, ou pequenos, ou vários pequenos grandes eventos. Então, tudo isso a gente vai... E daí, na Câmara de Turismo, por exemplo, se tem uma ideia, a gente chama lá gente para as reuniões, gente da cultura, gente do esporte, porque tudo tem a ver com turismo. Gente do Automóvel Clube, porque o autódromo traz turismo, gente do cartódromo, gente dos bombeiros, porque eles sabem que todo que tipo de evento gera um possível transtorno e tem que estar preparado. Então, tem gente lá do teatro, tem gente lá de turismólogos, tem gente do show rural, que é um baita de um exemplo que a gente tem como um evento deu certo. E daí essas pessoas vão dando seus pitacos. E show rural aqui, a cidade para, né? Sensacional. E o que traz de dinheiro para a cidade? O que gera de emprego, renda. Você falou que é a nossa temporada, né? Exatamente. Mas é o que eu falo também, são só 5 dias. Tem mais 360 que a gente precisa trazer eventos, entendeu? Então, tem que entender, e os empresários têm que entender que esses eventos, eles fazem a engrenagem respingar em todo mundo. Você é uma beneficiada de eventos. Por quê? Porque o evento vai lotar o hotel vai ver que, poxa, estou tendo problema aqui com incêndio, deu um probleminha aqui, não com incêndio, né, mas eu fui atrás de você. Tipo o problema agora que você teve até com o negócio do detector. Isso. Tava com a luz alta, né? O hóspede às vezes reclama porque ele fica piscando ali, né, o LED. O Felipe teve problema com a detecção de incêndio do hotel, que ficava piscando, normal, né, na verdade, fica piscando e a galera tava reclamando. E aí até, por isso que esse contato quem tem legal, o sono né? leve, né, quem tem o sono leve fala, nossa, acordei de madrugada porque eu não conseguia dormir. E aí, por isso que é legal esse obrigado, contato. Né? Sim, porque a gente conversando, o Felipe comentou, quando a Giovana e o Gabriel vieram para cá, o pessoal da Ilumac, eles ficaram aqui até para te auxiliar. E conseguiram, né? O Gabriel falou. Conseguiram, ele acabou de me mandar que ele diminuiu a força da luz e agora eu vou acabar fazendo em todos os detectores, né? Só estou faltando tempo. Então, mas é justamente isso, essa movimentação acaba ajudando todos os setores, não tem como. Cara, poxa, porque daí, o cara que vem para um evento, ele vai num restaurante, daí o restaurante vai lotar, ele vai perceber que, poxa, merda, eu tô com o restaurante lotado e meu alvará não tá certo, daqui a pouco eu dar um BO aqui, como é que é? Não é um projetinho que eu preciso, né? Eu preciso estar 100% aqui alinhado. Entendeu? Respinga em todo mundo o turismo, Renata. Não é porque eu sou hoteleiro. É que as pessoas, quando pensam em turismo, falam, você fala isso porque você é hoteleiro, você é o primeiro. Tudo bem, talvez eu sou o primeiro beneficiado do turismo, porque o cara vem para Cascavel e precisa se hospedar. Mas, cara, ele gera emprego para mim, a minha camareira vai ganhar mais bonificação, ela vai gastar mais dinheiro no comércio. O cara vem aqui, que nem eu falei, ele vai no posto, ele vai na loja, Então, não sou só eu, entendeu? Então, N motivos para a gente perceber o quão importante é a geração de renda, desenvolvimento,
do turismo em si, né? Claro, todos os setores têm o seu... Todo mundo puxa sardinha para o seu, né? Você, por exemplo, você está em tudo, né? Não tem uma empresa que você possa falar que não, essa eu não posso atender. Não, acho que Tem todo que mundo, atender né? tudo. Só casa que não. Só casa, né? Mas em B2B é você, E né? casa, vou te falar que a gente está começando a olhar algumas normas para encontrar maneiras, justamente porque, beleza, uma casa térrea é tranquilo, agora tá muito na moda, né? Voltou a construir aquelas mansão. E tem aquelas casas, tipo, até uma coisa que a gente falou foi justamente da detecção e do alarme. Porque, cara, pega fogo na cozinha lá embaixo, tá todo mundo em cima, então, tipo, não tem. A casa, na verdade, o Airbnb, né, cara? Querendo ou não, ele muito recebe pior. pessoas de fora. Você tá correndo um risco danado se a E casa é não muito tem nenhum... diferente porque o Airbnb a gente não tem esse cuidado que a Não hotelaria tem, tem, porque não não tem ninguém tem. por você, é só você. É por isso que eu falo, com todo respeito a eles, é uma concorrência desleal às vezes, né? Porque eles têm o custo dele muito menor, mas faz parte. Alguns condomínios até nem aceitam, né? Tem alguma briguinha aí, mas enfim. Mas enfim, o turismo, o Codesc, quer dizer, ele é uma... Cara, até eu já te convidei, acho que vale a pena você ir lá pela tua... né, cara, pelo tua veia empreendedora, por você estar em todos os setores, por você estar querendo sempre o melhor da cidade. Então, o Codesc é sensacional. Você vê cada coisa lá. Ontem, por exemplo, uma ideia que é... Porque uma da análise que a Urban System fez é que aquilo que eu te falei. O começo do turismo vai pelo ator interno, que é o morador. O morador precisa gostar de estar aqui e vender a cidade. Porque Cascavel já teve muito, eu acho que está diminuindo. As pessoas falarem mal, né? Uhum. Você está dentro, o cara pega o Uber fala, mas não, aqui é isso, aqui é aquilo. Pô, eu lembro que tinha uma vez no Facebook, aqui tem curva na reta. Lembra? Aqui tem não sei o quê, reclamando das coisas. E as coisas boas que eu vejo os hóspedes falarem, a gente não dá atenção devida. As pessoas elogiam aqui que é uma cidade plana, você não tem uma subida, uma descida para encher o saco, um morro. Ruas largas, as pessoas não têm problema para estacionar, para andar. Limpa, né? Hoje mesmo tinha uma baiana aqui que falou, nossa senhora, que cidade limpa. Eu moro em Salvador. Ela falou, meu Deus, as pessoas jogam um negócio no chão, no meu lado. Esse dia o cara estava com a bergamota e jogou no chão, no ônibus. Nossa. Entendeu? Então ela falou, Era uma cidade inadmissível. verde, né? A galera fala muito disso também, de ser uma cidade verde. Entendeu? Então as pessoas elogiam tanto, elogiam que tem gente bonita. Então, elogiam tanta coisa que a gente não dá atenção e não dá o valor devido. E isso a gente precisa trabalhar. E daí a gente estava falando ontem que uma vez eu fiz um gibizinho no papel do turista conversando com o recepcionista, e daí ele ia para o restaurante, o turista falava com o garçom, e todos esses atores de Cascavel falavam de alguma coisa boa de Cascavel, e para a gente implantar nas escolas, para começar a vir da escola já isso, né? Tipo, como se fosse uma semana do turista, em todas as escolas municipais, estaduais da cidade, entendeu? Para daí o menino, quando for crescendo, ele já vai crescer com isso na cabeça. Pô, preciso falar bem da minha cidade. Claro que às vezes você vai ver um erro ou outro, você vai ter a crítica construtiva, né? Mas, e daí o cara fala, pô, você já conhece o Lago Municipal? O turista, o recepcionista falando, ele ia no garçom, o garçom fala, você já viu as trilhas que nós temos aqui na região? Daí ele ia no Uber, pô, você viu que nós temos o estádio, o autódromo, é a curva... Poxa, esses dias a gente estava falando, o piloto estava aqui e falou que é a curva mais emocionante de todos os autódromos do Brasil. A gente não vende isso, entendeu? Cara, todo piloto adora vir correr aqui e fazer aquela curva, o tal do bacião. Caraca. Eu também não sou do automobilismo, né? Boa ideia. Então, a gente ia disseminando essa história. Daí uma mulher estava na reunião ontem, ela é da UniOeste, e ela é de Juiz de Fora. E daí a gente também falou do Parque Vitória, que estava mal cuidado, de algumas praças. Eu falei dessa praça aqui, do Maria Luísa, que vive cheio de gente, jogando vôlei, é tão lindo. Domingo é muito bonito ali. Só que ali, sabe por que ela é tão bem assim? Porque as pessoas mesmo cuidam. Acaba o jogo de vôlei, ela pega um saquinho, as meninas ali, e limpa todo o lixo da praça. Legal. Entendeu? Já pensou se todo mundo pensasse assim, usasse o Parque Vitória e fizesse isso? Só que os mesmos caras que fazem isso quebram o parque, os bancos, quebram tudo. Daí ela disse que em Juiz de Fora, a prefeitura implantou a Adote uma Praça, Cascavel está fazendo isso, parece, está querendo fazer a Adote uma Praça. Daí toda a escola que tem perto de praça, a escola leva os alunos para fazerem atividades na praça.
e 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e movimentar a praça, né? Então ele vai estar movimentando, vai estar jogando no campo de areia, vai estar no parquinho e fazer os meninos também fazer a limpeza da praça, voluntária das crianças. Então ensinando elas a fazer a limpeza, manter um espaço público limpo, organizado e útil. E daí eu falei, poxa, vamos mudar essa ideia, vamos botar no livro, no estudo, né? Por exemplo, ali tem a escola Diva Leal, é 50 metros da praça. Fazer essas crianças irem ali e, ao mesmo tempo, já entregar o gibizinho, se a gente conseguir fazer. Legal. Entendeu? Então, é isso. Mas é trabalhoso, é demorado, né? Mas faz parte. Felipe, muito obrigada. Falei pra caramba, né? É pra falar mesmo, viu? As pessoas vêm pro podcast e acham que não vai falar muito, que não tem muito o que conversar. Não, mas tu começa a falar, vai vendo... É que você dilui bem a conversa com a gente e faz render, mas eu já sou de falar demais, né? Mas é que a minha missão é essa, tem que falar de turismo, entendeu? Onde eu vou, eu faço alguém entender que tem turismo em Cascavel, então... Isso é importante, é importante. Até, agora eu vou dar até 2 recados pra gente já querer colocar isso. Porque final do ano vai ter a inauguração do escritório. Então, eu já falei pra você no começo, né, que a gente vai deixar aqui um QR Code pra galera para poder se cadastrar, poder vir ficar aqui no hotel do Felipe mesmo. E aí, Felipe, você vende todo esse turismo. Se falar que viu o podcast, tem desconto, né? Tem desconto? Tem, então, se falar que veio pelo podcast, vai ter desconto. E aí, o Felipe vai falar de todo esse turismo que ele vendeu para vocês. E outra coisa também, vai ter direito à vitamina de 11 frutas. É verdade. Tem... A vitamina de 11 frutas é nos 2 hotéis? Nós damos um jeito, fazemos em tudo que é hotel. Então, o primeiro recado é esse. O primeiro recado é... Galera que for vir para a inauguração, Felipe vai dar desconto para quem falar que viu no podcast, mas daí você tem que vender esse turismo de Cascavel. Você fala... Porque quando eu conversei com você, eu falei, gente, eu nunca vi alguém que gostava tanto assim de Cascavel. Eu gosto, mas não era com todo esse olhar. E o segundo recado é, a gente até comentou aqui no meio do podcast sobre o problema que o Felipe teve com a detecção e a gente conseguiu contato com o pessoal da Ilumac para eles virem resolver. Então, a gente também vai deixar aqui o QR Code do suporte da Ilumac. E isso acaba se estendendo para tanto a rede de hotelaria, quanto para quem tiver algum equipamento da Ilumac na edificação, que tá com defeito, tá com problema, vocês mandam aqui mensagem no suporte que a Ilumac vai ajudar vocês, da mesma forma que elas fizeram com o Felipe. E aí, depois que eles me falaram que deu tudo certo, eu falei, então tá. Então agora a gente pode pensar nos outros hotéis, como que a gente vai fazer. Felipe, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo espaço, por ceder aqui essa vista maravilhosa. Apesar do calor, né? Tá quente, né? Hoje tava frio, hoje tá quente. Não, Renata, poxa, sejam sempre bem-vindos. O Prevcast, né? Ele pode considerar o Garden a casa dele, tem outros ambientes, tem a sala de eventos, tem sala de reuniões, faz no Espaço Kids um dia lá para ficar mais colorido. É verdade. Não, a gente roubou isso aqui lá do teu Espaço Kids. Isso aqui é de lá, é verdade. Mas, poxa, sejam bem-vindos, inclusive quem vier para a inauguração também está convidado a vir. Claro que a gente vai fazer o possível para atender da melhor maneira e é isso. Espero que eu tenha mostrado um pouquinho de que Cascavel tem turismo mesmo, que as pessoas entendam isso. E não só Cascavel, gente. O turismo tem no mundo inteiro, tem tudo, né? Eu vou até pedir para você me mandar. Tem algum link onde a galera... Tem um Instagram, não tem? Visite Cascavel? Tem, Visite Cascavel. A gente vai colocar também aqui embaixo para a galera dar uma olhada e procurar mais. Dentro do nosso site, tanto do plasacascavel.com.br quanto do plazagarden.com.br, também tem um setor de guia de atrações de Cascavel. Legal. Eu tenho um negócio lá, um link, um menu, digamos assim, de tudo que tem de atração, seja para passeio, gastronômica, bem bacana. Então, que legal. Nos dois sites. Legal, obrigada, Felipe. Obrigado a você.